Se preparem, porque nós vamos aprender muitas coisas a respeito do Espírito Santo, no caso do batismo com o Espírito Santo, do nascer do Espírito, o que acontece. E para isso, para que nós venhamos dar início ao nosso estudo a respeito do Espírito de Deus, nós vamos para João, capítulo 16, versículo 13. João 16, 13, que diz o seguinte: quando, porém, o Espírito da verdade vier. Então, o que ele já começa aqui dizendo, deixando claro para a gente? Que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Então, tem duas formas, tem algumas formas de se entender isso, tá? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. O primeiro ponto é, não há mentira no Espírito Santo, tá? Então, o Espírito que leva as pessoas a mentirem é o Espírito do diabo, tá? Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não leva ninguém a mentir. O Espírito de Deus, ele leva as pessoas a viverem na verdade, a falarem na verdade. Ele enche as pessoas da verdade. E elas passam a ter maior dificuldade em mentir, no caso. Porque o Espírito de Deus, ele leva as pessoas em direção à verdade, não à mentira. O outro ponto é que o Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade vier, depois diz o seguinte: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade. Então, essa verdade que o Espírito de Deus, o Espírito da verdade nos guiará, é o próprio Jesus Cristo. Então, o único que pode nos guiar até Jesus Cristo, que conhece o caminho até Jesus, é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ou seja, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a verdade. Então, Jesus é o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito de Cristo. E ele nos guiará a toda a verdade, ou seja, o único que pode nos guiar em Cristo, a Cristo, né, a verdade que é Jesus, é o Espírito Santo. Então é por isso que eu digo que não tem como uma pessoa ela ter fé em Jesus Cristo, ela seguir Jesus Cristo sem o Espírito Santo. É impossível. Só com conhecimento bíblico, teológico, é impossível. Quem guia a pessoa até Jesus é o Espírito Santo. Muitas pessoas acham que muita gente, de forma ignorante, é por isso que tem muita gente morrendo espiritualmente, fraca espiritualmente, quando coloca uma pessoa para elas orarem com problemas espirituais, elas não oram. Por quê? Porque elas acreditam que o que vai levar elas até Jesus é uma boa teologia. Isso é uma mentira satânica. Porque a Bíblia deixa claro que quem vai te guiar toda a verdade é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Jesus Cristo é a verdade, ou seja, o Espírito Santo é o único que conhece o caminho até Jesus, que pode te sustentar nessa caminhada cristã, é o Espírito Santo. E ainda tem mais, essa verdade também, ela é a palavra, porque Jesus Cristo diz que ele é a palavra de Deus, ele é o verbo, a palavra. Então, essa verdade, ela é o próprio, Jesus diz que eu sou maná, né? O pão que desceu do céu. E esse maná é a palavra de Deus, é o alimento espiritual. Então, essa verdade, ela também é uma referência à palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo diz que, quando, porém, o Espírito da verdade vier, a verdade é o Evangelho, tá? O Evangelho, o mundo ele vivia em trevas e em mentira. E o Evangelho trouxe luz para esse mundo, ou seja, levou as pessoas a conhecerem a verdade através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então ele é o Espírito da verdade, ele veio trazer a verdade através de Jesus e através daqueles que crescem em Jesus Cristo. E ele os guiará a toda a verdade. Então o Espírito de Deus, ele vai te guiar a toda a verdade do quê? Das Escrituras. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai te levar para as Escrituras, vai te levar para os ensinamentos de Jesus, para a palavra de Deus no geral, e ele vai jogar luz sobre ela, e tu vai conseguir entender a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus. O grande segredo não é ler a Bíblia, é meditar nela, é meditar nas Escrituras. A promessa de Deus é para quem medita nas Escrituras. Então, você apenas ler e decorar, você vai ter conhecimento. Mas se você medita, né, é como se você estivesse digerindo aquele alimento. Então o segredo está no meditar na palavra de Deus. Tirar um tempo para orar, para refletir sobre aquilo que você leu. Então, então essa verdade, ela é a própria palavra, é o próprio Evangelho. Então diz assim, o seguinte: quando, porém, o Espírito da verdade vier, o Espírito de Jesus, o Espírito da verdade vier, ele vos guiará toda a verdade. Então o que acontece? Toda a pessoa, quando ela chega até Jesus Cristo,
e crer nele, ela foi levada até Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo te leva até Jesus Cristo, te dá conhecimento de Jesus através das Escrituras. E para que você seja batizado com o Espírito Santo, você venha receber o Espírito da verdade, o que acontece? O Espírito Santo, ele joga luz sobre a palavra de Deus e ele te faz conhecer ela. E ele te dá um entendimento do que como você deve passar a viver na presença de Deus, para que você venha estar alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a mente de Cristo. Então ele diz: ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, vai mais para a igreja. E ele começa a te direcionar. Abre mão disso, abre mão daquelas amizades, abre mão de relacionamentos, abre mão disso, crucifica a tua carne, mata a tua carne e abre mão dos paixões, dos prazeres. Tipo assim, tu tem que te decidir. A pessoa se posiciona. Quando ela se posiciona nesse sentido, a pessoa passa a estar apta para receber o Espírito Santo, porque a mente dela, ela passa a estar, no caso, em sintonia com a mente de Cristo. E a Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito de Deus, a nossa mente ela se une à mente de Cristo. Então é necessário que você esteja alinhado com a mente de Cristo. Então quando você se une com Cristo, você passa a ser batizado com o Espírito Santo, as tuas vontades, elas passam a ser as vontades de Deus, e a vontade de Deus passa a ser a tua vontade, porque tu passa a matar a tua vontade, tu fala assim, que seja feita a tua vontade na minha vida. Então tu te entrega a Deus, tu te torna obediente, tu tem uma carne que deseja, mas tu precisa crucificar-te ela, então todo dia tu está negando ela. E tu passa a ser obediente, e tu faz das vontades de Deus as tuas vontades, dos desejos de Deus os teus desejos, dos planos de Deus os teus planos. Então a tua mente ela fica alinhada à mente de Deus. E o Espírito Santo te conduz, te guia. Tá? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem guia os cristãos. E aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo, elas se tornam filhas de Deus. Continuando. Não falará de si mesmo, ou seja, o Espírito Santo, né? Quando ele vier, ele não vai falar de si mesmo, mas o que ele vai fazer? Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então o Espírito Santo, ele vai falar daquilo que ouvir, ou seja, ele vai falar do Evangelho. O Espírito Santo, ele vai vir, né, quando ele vier, e ele não vai falar de si, ele vai vir sobre as Escrituras e vai te dar conhecimento das Escrituras. Ele vai te dar conhecimento do Evangelho, porque para te alegrar o Espírito Santo, para te ser cheio do Espírito Santo, tu tem que praticar, tu tem que viver aquilo que está escrito na Bíblia. Tu tem que seguir Jesus Cristo, tu tem que olhar, ele vai jogar luz sobre o Evangelho, sobre as palavras de Jesus Cristo, sobre as parábolas de Jesus, sobre os ensinamentos dele. E ele vai te dar visão e entendimento dessas coisas para que tu possa seguir Jesus Cristo. Então, sem o Espírito Santo é impossível, porque ele não falará de si, mas ele vai nos dar visão a respeito do reino, a respeito de Jesus. Então, não é muito conhecimento. E o segredo está nessa frase. Falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Tá? Então, ele não falará de si, ele falará a respeito das Escrituras. E ele nos fará olhar e enxergar Jesus. Tá bom? Esse é o segredo. Ele não falará de si, mas falará das Escrituras, do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo nos trouxe. João capítulo 3, versículo 5 e 6. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui ele diz quem não nascer na água e do Espírito. Ou seja, quem não nascer do batismo nas águas, né? Quando a pessoa ela crê em Jesus Cristo, ela é batizada nas águas. E também quem não crê, quem não for batizado no Espírito de Deus, no Espírito Santo, quem não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso daqui não sou eu que estou falando, é Jesus. Então é isso que eu estou te dizendo, Jesus Cristo, o Espírito Santo nos leva para isso, para a palavra de Deus, e nos dá entendimento da verdade, que é isso aqui que eu só estou lendo as Escrituras e explicando ela. Essa daqui é a verdade. Jesus Cristo joga luz sobre a verdade e nos faz meditar nela. O Espírito Santo, na verdade, joga luz sobre a verdade e nos faz meditar nas Escrituras. E o que que Jesus está falando? Qual é o ensinamento de Jesus Cristo? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então quem não for batizado com o Espírito Santo, não adianta só ir e ser batizado nas águas. A pessoa precisa do batismo com o Espírito Santo, e para isso você precisa remover o mundo de dentro de você. Você precisa desejar, quando você deseja o teu desejo pelo Espírito Santo, em ser cheio do Espírito Santo, vai fazer com que o próprio Espírito Santo te dê forças, te ajude a conseguir remover o mundo de dentro de você.
Tá? Porque acontece o seguinte, é impossível, sem a ajuda do Espírito de Deus, remover o mundo. É impossível, não tem como. Como é que eu vou remover o mundo, sendo que eu estou no mundo, sendo que eu tenho uma carne que deseja as coisas do mundo, sendo que eu tenho um mundo onde há uma guerra espiritual muito grande, e se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, é impossível. É impossível, porque Satanás te ataca de todas as formas possíveis. E se ele ataca o teu psicológico, a tua mente, às vezes te deixa frustrado, passa por dias difíceis, e às vezes tu vai querer fazer coisas do mundo, digamos. Eu vou dar um exemplo de coisas do mundo. Passar horas e horas assistindo séries, jogando jogos de videogame, para tentar se esquecer de certas frustrações. Que às vezes até a gente passa por agir como um cristão, né? Por praticar a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo é quem vai te dar condições de conseguir se sair bem nesses dias difíceis, nessas provações que nós passamos muitas das vezes por causa de Cristo, por amor a Cristo. E o próprio Espírito Santo vai te ajudar a passar por esses momentos. E não ficar preso em vícios, em jogos de videogame, de celular, em séries, ou seja lá o que for. Então ele diz que se nós não formos batizados com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Tá? Versículo 6. É por isso que João Batista, quando Jesus foi ser batizado lá nas águas, Jesus fala, não, mas eu que preciso ser batizado pelo Senhor e você vem até mim. O que João estava falando é, eu preciso ser batizado pelo Senhor, por esse Espírito. Era isso que ele estava se referindo. Você vem até mim para eu te batizar aqui nas águas, porque João Batista não podia batizar ninguém pelo Espírito Santo, mas Jesus podia. E era isso que João Batista entendia e ele queria e desejava. Ele era muito inteligente. Versículo 6. O que é nascido da carne... Não, calma. Respondeu Jesus, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Tá? Então, quando você vem ao mundo e nasce, ou seja, quando você nasce da sua mãe, e você vem ao mundo, ou seja, você sai, né, do ventre da sua mãe, barriga da sua mãe, o que acontece? Você vem para o mundo. Então, essa pessoa é nascida da carne, quando você nasce. Então, esse daí é o primeiro tipo de nascimento que existe. E existe o segundo nascimento, que é o novo nascimento que chamam, que é quando você nasce do Espírito. Diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você é nascido da carne, você é isso aqui, é isso daqui. Você, esse negócio, esse corpo aqui. Quando a pessoa é nascida da carne. Quando você é nascido do Espírito, você entende que isso daqui é apenas um corpo, é um templo. É um templo onde o Espírito de Deus ele habita. Então você passa a ter poder sobre a tua carne. Você não é mais isso aqui. Você entende que isso daqui é apenas um templo. Um templo onde vai habitar o teu Espírito em comunhão com o Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Então você já não é mais, você tem uma carne, um corpo, mas você agora é Espírito. É Espírito. Da mesma forma como Deus ele é Espírito, você passa a ser Espírito, porque o teu Espírito se une ao Espírito de Deus e se torna apenas um. E aí o Espírito de Deus, o Espírito Santo passa a te guiar e te conduzir. Porque o teu Espírito se alinhou ao Espírito de Deus, ou seja, a tua mente se alinhou à mente de Deus. Quando você se entregou a Deus e buscou ser obediente a Deus, mas para ser obediente a Deus é necessário matar a carne. Crucificar a carne onde você estava, estar morto para o mundo, mas vivo para Deus. O vivo para Deus é batismo com o Espírito Santo. Tá? É assim que a pessoa passa a estar viva para Deus, através do Espírito de Deus. Então, o que é nascido da carne é carne. Então você vai ser guiado e conduzido pela sua carne, pelos desejos, paixões, sentimentos da carne. Que a carne produz, tudo aquilo que a carne produz, você vai ser guiado. Mas quando você nasce do Espírito, você é guiado pelo Espírito Santo. Então, antes, se alguma pessoa fazia mal e você queria se vingar, quando você é batizado com o Espírito Santo, você vai orar pela pessoa que um dia te perseguiu e te desejou mal. Então você vai fazer o oposto. Você vai amar os seus inimigos. Já a pessoa na carne, o nascido da carne, ele vai dente por dente, olho por olho. Ele vai, me bateu aqui, eu vou bater do outro lado. Me machucou, tem uns que ainda pensam assim, me machucou, eu vou fazer agora 7 vezes pior.
É assim que acontece com os nascidos da carne. Mas quem é nascido do Espírito já vai orar pelos seus inimigos, né? Vai dar o outro lado da face. E isso, aos olhos de Deus, é tido como digamos, com um ato de amor de uma pessoa que realmente é da fé, tá? Mas aos olhos do mundo, a pessoa que dá o outro lado da face é um bobão, né? É um banana. É assim que o mundo olha. E muitos evangélicos orgulhosos e vaidosos também enxergam dessa forma. Mas nós temos que olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo nos ensina a dar o outro lado da face. Então é assim que nós temos que viver. A gente tem que buscar quem a gente vai agradar. O mundo, os orgulhosos, religiosos, né, que existem na igreja, ou Jesus Cristo. Se eu agradar os machões da igreja, né, que tem muitos que se fazem de machões, mas não, quando estiver diante de Cristo não vão ser mais machões, né, no reino de Deus, um dia que Jesus Cristo for julgar as pessoas, eu duvido que vão ser todos vão ser machões, né? Porque não ouviram a voz de Jesus, então vão ficar com medo. Então a gente tem que buscar fazer e agradar, fazer a vontade de Deus, porque quando você busca fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, ou seja, faz aquilo que Jesus Cristo ensina, você simplesmente está se fortalecendo espiritualmente, porque você está alegrando o Espírito de Deus que está dentro de você. Tá bom? Então isso é estratégico, isso é uma estratégia de sobrevivência na vida cristã. Sem o Espírito de Deus você vai fracassar, e vai fracassar feio. Então mesmo que dentro da igreja te chamem de banana, fora da igreja também, porque você é uma pessoa que ora pelos seus inimigos, que dá o outro lado da face, que se alguém te machucar, você não vai revidar, que se alguém te xingar, tu não vai xingar de volta, tu não vai ser uma pessoa de contenda, de briga, mas você vai ser uma pessoa mansa, né, com autocontrole. Se isso é ser banana, então mas seja cristão. Não seja cristão, isso que é a prova é certa. Seja cristão. Se eles acham que isso é ser banana, é problema dele, é porque estão desviados, estão afastados do reino de Deus. Mas olha para Jesus Cristo. O olhar tem que ser para Jesus Cristo. Jesus Cristo não era uma pessoa de briga, de contendas, não era. Ele era uma pessoa que vivia na verdade, tá? E pelo fato de ele viver na verdade, ele tinha um espírito da verdade que dava para ele coragem. Coragem de falar a verdade, de se posicionar na verdade, mas não de brigar, de revidar. Ele não revidava. Só se lembrarem no dia em que cortaram a orelha, tinha um servo do sumo sacerdote, que provavelmente que estava no meio das pessoas que estavam querendo prender Jesus Cristo, que desejavam a prisão de Jesus. E ele foi junto com esse servo, foi junto com o sumo sacerdote, né, para prenderem Jesus Cristo. E ele estava lá, né, querendo que prendesse também. Ele estava no meio da galera que queria prender Jesus Cristo para depois ser crucificado e morto. E Pedro puxou a espada e tentou cortar, né, o pescoço dele, provavelmente, tentou decapitar ele, porque a orelha fica perto do pescoço. Ele não pegou e olhou e mirou, vou mirar bem aqui no pescoço, bem aqui na orelha e cortou a orelha. Não, a orelha fica perto do pescoço, daí é óbvio. Então ele deve ter mirado na orelha, no pescoço, e deve ter feito assim e machucou a orelha. Jesus foi lá e curou a orelha, colocou assim a mão, curou a orelha de uma pessoa que queria a morte dele, que foi lá para direcionar Jesus Cristo à morte, que estava lutando para que Jesus Cristo fosse crucificado e morresse. Tá bom? Então esse é Jesus Cristo, ele amou uma pessoa que estava querendo que ele sofresse uma das piores dores, se não a pior dor que um homem um dia sofreu na vida, que foi aquele período, né, da crucificação, onde a ira de Deus veio sobre Jesus Cristo. E nem por isso ele não amou seu inimigo. Depois Judas deu um beijo nele após ter traído Jesus instantaneamente perdoou ele, chamando ele de amigo. Isso deu para perceber que ele tratou Judas com amor. Ele amou Judas. Então, a gente vê várias vezes que, diante das pessoas que queriam matá-lo, diante das pessoas que o traíram, ele amou essas pessoas. Ele era como um cordeiro que foi para o matadouro. Então, a postura dele é diferente da maioria hoje dos evangélicos, de líderes evangélicos. Infelizmente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas eu tenho que seguir Jesus Cristo e não seguir, né, quem não está seguindo Jesus por completo, né?
Se estiver seguindo Jesus por completo, perfeito. Que nós venhamos orar um pelo outro e buscar estar sempre alinhado com Cristo. Mas eu sei que tem pessoas que não vão querer, porque é muito difícil, existe um preço muito alto em viver dessa forma, em amar os teus inimigos, fazer o que Jesus fez nesse dia da crucificação, nessa noite, né, da traição. É muito difícil, é um preço muito alto. Então, as pessoas que elas agem pela vingança, pelos impulsos, elas estão na carne. Mas as pessoas, só olhar para Estevão. Estevão, após pregar, a Bíblia diz em vários momentos que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele pregou a palavra de Deus, ele pregou para os religiosos da época, e eles na carne ficaram com ódio para se vingar, pegaram pedra para tentar matar ele. Mas não mataram ele porque ele blasfemou, não. Foi porque ele falou dos religiosos. Ele falou que eles eram rebeldes, que porque eles tinham rejeitado Deus e agora tinham rejeitado Jesus, o Cristo. E eles ficaram com ódio disso, não por causa de Deus ou porque blasfemou, não. Eles ficaram com ódio por causa que ele afrontou, porque eles foram afrontados. E eles rangiam o dente por isso. Eles foram afrontados por uma pessoa. Tá? Então... E quando ele estava sendo apedrejado, Estevão, ele estava sendo morto, apedrejado pelos religiosos da época, ele em nenhum momento buscou se vingar, pelo contrário, instantaneamente ele liberou perdão, e isso foi considerado como o primeiro mártir, ou seja, o primeiro, Deus colocou isso, o Espírito Santo nos deu esse entendimento, essa visão do que aconteceu através das Escrituras, que estava escrito nas Escrituras, da história de Estevão, para nós vermos como é o caráter e o agir de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele não tentou se revidar, ele não tentou matar os agressores ou partir, não, ele perdoou. Se Jesus Cristo quisesse que nós viéssemos atacar, brigar, pegar em armas para matar os nossos agressores, ele teria pego os seguidores de Jesus, entre aspas, da época, que pegaram em arma. Com certeza teve pessoas que pegaram em arma e matavam aqueles que tentavam, né, fazer o mal a eles. Com certeza isso com certeza aconteceu. Com certeza teve muitos seguidores, entre aspas, de Jesus, entre aspas, cristãos, que pegavam em arma para matar para outras pessoas, para proteger os seus. Mas essas pessoas não estão nas Escrituras. O Espírito Santo não trouxe eles para as Escrituras como exemplo a ser seguido. Porque eles não são exemplos a ser seguido. Porque Jesus Cristo não agiu assim. Tá? Paulo, antes, a gente vai ver a transformação de Paulo. Paulo, antes quando ele perseguia os cristãos, ele andava armado. Um grupo, com exército, com pessoas mesmo armadas para perseguir os cristãos. Depois que ele se converteu, tu não vai ver um momento na Escritura falando que ele andava armado. Pelo contrário, ele não usava arma, nem pensava, quando ele era atacado, apedrejado, e partiam para cima dele, como isso que aconteceu inúmeras vezes, né, se a gente for ver a história de Paulo, em nenhum momento a gente vai ver ele puxando uma arma para se defender, ou para falar, se vocês fizerem isso, eu mato, eu tô aqui para me defender. Não. Tinham cristãos também que andavam com ele, que sofriam junto com ele, que foram açoitados junto com ele, que nem por isso ele andava com arma para proteger o irmão que estava do lado dele, se caso tentassem fazer alguma coisa. Não. E o Espírito Santo colocou eles como exemplos de cristãos. Exemplos. Então a gente só tem que tentar entender quem é que nós queremos olhar. Se é para a pessoa que negou Jesus 3 vezes, pouco antes de puxar... a pessoa que negou Jesus 3 vezes, que foi Pedro, e antes ele puxou uma arma e cortou a orelha, né, do sumo sacerdote, que foi Pedro. Ou seja, a gente quer seguir Jesus, que curou a orelha. Uma decisão nossa, 100%. Né? Agora, as pessoas que buscarem ser cheios do Espírito Santo, que querem isso aqui, que eu acabei de ler, que é ser cheio do Espírito Santo, revestido pelo poder do alto, vai olhar para Jesus. Porque sabe que a única forma de ser cheio do Espírito Santo é olhando para Jesus. E as pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo, não tem escolha. Tá? Não é a questão de querer ser isso ou ser aquilo. Não. A questão é, você precisa ser cheio do Espírito Santo para sobreviver como cristão. Aqui diz que só quem tiver o Espírito Santo vai estar no reino de Deus. E você precisa dele para encontrar forças para vencer o pecado, para seguir em frente, para terminar o bom combate e finalizar a corrida, né? A corrida da fé. E por último, Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem,
tremeu o lugar em que estavam. Tá? Então, o que a gente começou vendo? O primeiro, aqui o versículo em João 16:13, o que foi que nós estudamos? Que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele vem nos guiar toda a verdade, ou seja, ele nos leva para as Escrituras e nos dá conhecimento das Escrituras, da verdade, para que nós possamos, porque a verdade, Jesus diz, conhecer a verdade vos libertará. Então, quando nós passamos a conhecer a verdade, o Espírito, através da força que o Espírito Santo nos dá, nós somos libertos. Nós passamos a conhecer a verdade, nós passamos a desejar viver na verdade. O Espírito Santo nos dá força para nos libertarmos daquilo que nos aprisiona. Então, nós passamos a abrir mão de coisas que não agradam a Deus, e nós passamos a praticar coisas que agradam a Deus. Então, nós passamos a estar em sintonia com Jesus Cristo, com a mente de Cristo, e nós passamos a ser batizados com o Espírito Santo. Depois vem o seguinte, depois vem o João 3, capítulo 3, versículo 5 a 6, que foi o que eu acabei de ler, que é, ou no caso, nascer de novo, né? Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito, ou seja, depois vem o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, primeiro o Espírito Santo te leva à verdade, você conhece a verdade que é Jesus, depois você conhece a verdade que é a palavra de Deus, as Escrituras, né? Se alinha a ela, é batizado com o Espírito Santo, ou seja, passa da carne, de ser nascido da carne para ser nascido do Espírito. E aí depois vem Atos 4:31, que diz o seguinte: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Então eles oraram e o lugar em que estavam reunidos tremeu. Então primeiro veio a oração, em momento de busca, orar é buscar, e todos, tremeu o local, e depois ele continua falando, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, provavelmente eles já eram batizados com o Espírito Santo, né? Mas quando o lugar tremeu, né, quando eles oraram, eles ficaram cheios do Espírito. Então uma pessoa ela pode ter o Espírito Santo e pode estar vazia do Espírito Santo. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo, pode estar cheia aqui, o Espírito Santo encheu eles, porque eles desejaram algo que agradava o Espírito Santo. Algo que, para que eles viessem executar, era necessário que ele viesse a ser cheio do Espírito Santo. Eles desejavam pregar e falar da palavra de Deus com intrepidez. E o Espírito de Deus encheu eles, para que eles pudessem fazer isso, que é algo que agrada muito a Deus. Porque o próprio Jesus Cristo nos deu esse mandamento, e de pregar o Evangelho. E se eu busco fazer o que Jesus me ensinou, o que Jesus fez, né, quando ele viveu aqui na Terra, eu estou simplesmente agradando o Espírito de Deus, o Espírito que Deus me deu. Então o Espírito Santo, para que eu venha viver e fazer isso, viver dessa forma, levar o Evangelho, é necessário que o Espírito Santo me encha. Eu fique cheio do Espírito Santo. Então ele fala, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então eles passaram a anunciar corajosamente, ou seja, o Espírito de Deus ele te dá coragem para que você saia das quatro paredes, dos quatro cantos da parede, onde você ficava com medo, lá escondido, lendo a Bíblia, buscando a Deus, para, a partir de agora, levar o Evangelho para as pessoas oprimidas de espírito, para as pessoas que precisam, que estão aprisionadas, né, nos seus pecados e por Satanás e seus demônios. Então você passa a ter poder do alto para orar por essas pessoas, para levar a palavra de Deus para essas pessoas, no poder do Espírito Santo, porque o poder de Deus é maior do que o espírito do inimigo. A Bíblia diz que quando você recebesse esse poder de Deus, do Espírito Santo, você teria poder para pisar em todo o poder do inimigo, a pisar em serpentes, escorpiões, ou seja, em Satanás. E isso não iria causar mal algum em nós, porque nós estaremos revestidos pelo poder do alto. O antídoto já estaria dentro de nós, que seria a própria unção do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, o próprio poder de Deus. Então, depois vem a parte do Espírito Santo, da pessoa foi batizada, e o que o Espírito Santo levou, a pessoa cheia do Espírito Santo, o que o Espírito Santo levou ela a fazer? A falar, a levar a palavra de Deus para as pessoas. E levar ela como? Com coragem, sem medo, tá bom? Então, antes, em Atos, a gente vai ver que eles ficavam as coisas escondidas com medo de sair das quatro paredes, né, por causa do que poderia acontecer caso eles saíssem. E quando eles estão cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus impulsiona eles a saírem das quatro paredes para pregar e falar de Jesus Cristo, dos ensinamentos, da palavra de Deus para as pessoas. Então o Espírito de Deus é o Espírito que nos dá coragem, que traz essa coragem, que traz essa vontade de falar de Jesus Cristo, de levar o Evangelho. É o próprio Espírito de Deus que vai nos impulsionar isso, tá bom? Então, mesmo que você ganhe apenas uma pessoa para Cristo, isso já é maravilhoso. Já é maravilhoso, sabe? Às vezes as pessoas te desprezam porque tu não é como aqueles grandes líderes que levam multidões a Cristo. Mas se você levar uma pessoa, já é maravilhoso, você fez o que está nas Escrituras.
Então, não busque a quantidade, mas busque a fidelidade, busque se cheio do Espírito Santo e deixe que o Espírito te conduza para ganhar uma pessoa, para ganhar uma multidão de pessoas. Não importa. Busque ser cheio do Espírito Santo, porque é através dele que ele impeliu as pessoas a falarem de Jesus, a pregarem o Evangelho no nome de Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo levou eles a falarem de Jesus para as pessoas que precisavam, né, desse antídoto, dessa cura, que é o próprio Jesus Cristo dentro de nós. Então agora eu vou orar por vocês, tá? Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe essas vidas, enche elas do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu peço que o Senhor remova o mundo de dentro delas, para que elas venham e ajude elas, Senhor, a serem obedientes, já a viverem uma vida de obediência, Senhor, para que a mente delas venha se alinhar à mente de Cristo, para que elas venham ser batizadas com o Espírito Santo, para que elas venham, Senhor, dê para elas ouvidos para ouvir, Senhor, um coração quebrantado, Senhor, porque o Teu Espírito não habita em um coração orgulhoso, coração contrito e quebrantado. Dê para elas, Senhor, ouvidos que escutam, olhos que enxerguem, Senhor, a Tua verdade, para que o Senhor venha entrar dentro dela, inundar o ser delas, Senhor, fazer elas cheias de vida, Senhor, cheias de paz, cheias de bom ânimo, cheias de força, cheias de vigor, Senhor, para enfrentar todo o poder do inimigo e vencer, Senhor, para cumprir, Senhor, essa jornada da fé, dessa caminhada, Senhor, essa corrida, que é a corrida de seguir Jesus Cristo, Senhor, que elas venham seguir o Senhor, que elas venham ser conduzidas pelo Senhor, que elas estejam dispostas a matar sua carne, Senhor, a sua natureza humana, para que elas venham ser vivificadas pelo Espírito Santo e se tornar espírito, Senhor, espírito e não mais carne, para que elas venham se tornar espirituais e não mais carnais, porque não existe cristão carnal, só existe cristão espiritual, porque elas nasceram do Espírito de Deus, elas nasceram de Deus, e Deus é Espírito. Senhor, eu peço que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor as proteja, os livre do mal, do perigo, Senhor, das tentações, de vitória nas tentações, nas provações, Senhor. Inunde a mente delas, Senhor, com a Tua unção, com o Teu Espírito, Senhor Deus. Que o Senhor venha inundar o ser delas, Senhor, que elas venham beber da Tua unção, do Teu gozo, Senhor. Que elas venham ser alegres, mais alegres por seguir o Senhor, por agradar o Jesus Cristo, por praticar a palavra de Deus, por serem fiéis a Jesus até a morte, Senhor. Que o Teu Espírito faça com que elas venham se regozijar, Senhor, nessa unção, nessa comunhão com o Espírito Santo, Senhor, e que a partir de agora nós venhamos nos propor a viver uma vida de renúncia, uma vida onde nós vamos crucificar nossa carne, nós vamos matar nossa carne, junto com as paixões, os prazeres, os desejos, as vontades que ela tanto quer, ela tanto é inclinada, para que dessa forma nós possamos ser revestidos pelo poder do alto, para que nós possamos orar pelos irmãos, porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muita força. Então, se eu estiver bem espiritualmente, eu oro e o Senhor escuta. Então, eu posso ajudar os irmãos, posso ajudar eles a serem cheios do Espírito Santo, a serem fortalecidos, a serem vivificados, a serem ressuscitados dos mortos. Né? Ou seja, dos mortos, aqueles irmãos que estão mortos espiritualmente, que se perderam, que se desviaram. O Senhor nos dá a capacidade de orarmos, de ressuscitarmos essas pessoas que estão mortas espiritualmente, irmãos que se desviaram, ou então aqueles que nunca conheceram a Cristo, a irem para Cristo e serem vivificados, Senhor, porque o Senhor é o único que batiza com o Espírito Santo, mas quem tem Jesus Cristo dentro de si, quem tem o Espírito de Deus, pode orar e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, porque elas têm Cristo dentro delas, o Espírito de Deus, né? Como a gente vê na antiguidade, na época de Atos, os apóstolos impondo a mão e eles eram batizados, porque Jesus batizava através de pessoas, através de vidas. Então eu peço que o Senhor batize essas pessoas, sim, para que elas venham vencer aqui na terra, venham ser vitoriosas, porque Jesus foi crucificado, mas ele perdoou, então ele venceu a guerra, ele foi vitorioso, porque ele viveu na verdade, e no último minuto do segundo tempo ele perdoou os seus agressores. A mesma coisa Estevão viveu na verdade, e ele era um enchido do Espírito Santo, mas quando ele estava sendo apedrejado, ele liberou perdão e não buscou a vingança. Se naquele momento ele buscasse revidar, ele morresse tentando revidar, tentando atacar aquelas pessoas, né? Fazer o dente por dente, olho por olho, ele não estaria na verdade. Ele não estaria na verdade, então provavelmente ele ia morrer, né, tentando se vingar, não liberando perdão, mas tentando revidar. Então provavelmente ele ia direto para o inferno. Então mesmo que ele tenha vivido uma vida agradável aos Deus, no último momento ele ia para o inferno, porque ele não ia ter conseguido liberar o perdão. E a nossa veste tem que estar limpa, sempre limpa diante de Deus. Por isso que é sempre importante nós pedirmos a Deus, sempre, Senhor, perdoa, Senhor, nos perdoa nossos ofensores, nos lava nossas vestes, torna elas brancas, Senhor. Torna a sua veste branca, Senhor, para que nós possamos estar com Cristo no reino deles, no reino de Jesus, desculpa.
Então eu peço que o Senhor nos guarde, lave as nossas vestes, nos perdoe de todo mal, nos torne cheios do Espírito Santo para que nós possamos vencer qualquer tipo de cilada e armadilha do inimigo, Senhor. Futuramente estarmos com Cristo no teu reino. Senhor, nos ajude a vencer essa batalha espiritual, a estarmos aptos para nos encontrarmos com Cristo. A quando o dia chegar de estarmos com Cristo, nós estejamos vigilantes, ou na segunda vinda de Jesus, ou quando o nosso tempo aqui terminar, que nós estejamos vigilantes nesse dia, que nós estejamos com Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus guarde a todos, ilumine a todos, dê dias maravilhosos a todos, dê dias cheios do Espírito Santo. Nós venhamos beber dessa unção e desse Espírito todos os dias das nossas vidas. Amém.